Então, meu irmão, minha irmã, aqui me apresento outra vez para o nosso regular encontro com a palavra. Eu, desde os estúdios da Evangelizar, você desde a sua casa, leitura orante da palavra, desta vez para o 30º domingo do tempo comum. E o texto, a palavra do Evangelho a ser proclamada é Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Como sempre, o passo primeiro é a leitura e sua explicação. A segunda parte, então, aí sim é a leitura orante. Vamos, pois, procedamos à leitura. Contou Jesus ainda uma parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho desse 30º domingo do tempo comum. Se tiver sua Bíblia, caso a tenha diante dos olhos e acompanhe comigo. Capítulo 18, versículo 9. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Contou ainda esta parábola, porque qual fora a anterior? Se observar bem aí na sua Bíblia, vai encontrar que a anterior fora a parábola do juiz iníquo e da viúva, e o assunto era oração. Para quem foi que Jesus contou? Alguns versículos antes, então já no capítulo 17, a conversa fora com os discípulos e contou-lhes ainda esta outra parábola, é com os discípulos. Isto é, também entre os discípulos. Estamos no ano 85, entre 85 e 90, depois de Cristo, quando Lucas escreveu. Isto é, havia também entre os discípulos do tempo alguns que se tinham em grau de superioridade, em detrimento de outros desprezados. Então, vamos à parábola. Parábola é sempre uma comparação. Vamos lá. 2 homens subiram ao templo para orar. O templo era aquele lugar majestoso, grande. Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo de então. Magnífico, imponente. Um lugar apropriado para falar de Deus e falar com Deus. Os 2 tinham alguma intenção
a mesma intenção, aliás, subiram para orar. Um bom propósito, não? Então, o fariseu em pé orava assim. Um era fariseu, outro era publicano. Um era fariseu. Facilmente os temos como gente falsa, gente hipócrita, que fala uma coisa e não faz, propõe outra e também não a faz. Não, não é esse o sentido de fariseu que os evangelistas pretendem apresentar. Era um movimento religioso da época, um partido religioso. Pessoas sérias, aliás, observavam em todas as minudências um sem número de leis religiosas. Até a maneira de tomar água, o modo de cuidar das hortaliças, o formato mediante o qual alguém ingeria os alimentos. Todos os movimentos eram religiosamente regrados e este grupo era muito sério na observância de tantas regras. O problema deles é que parecia-lhes bastar observar regras. Não precisavam nem amar, nem perdoar, nem pedir perdão. Tinha uma autossuficiência, digamos assim. Os publicanos eram tidos como pessoas traidoras do povo. Cobravam impostos do povo de Israel e transferiam aos romanos. E com frequência excediam-se na cobrança. A parte que cabia ao império repassavam, mas o excedente estavam até autorizados, mantinham consigo, mas a corrupção graçava. Pois bem, um muito bom e outro muito sem vergonha. E os dois rezavam. Um rezava assim: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como o resto dos homens. Olha aí a pretensão dele. Eu te dou graças porque eu não sou como o resto dos homens. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Sempre eu, estava à procura de Deus ou à procura de si. A oração não é apresentar um elenco de virtudes e apresentar a Deus o elenco das virtudes e de suas grandezas. Oração é encontro, é deixar Deus falar, é criar, mediante a palavra, intimidade com Ele. O publicano, mantendo-se à distância, orava também em pé, né? Porque era essa a posição do orante. Naquele tempo era assim que se orava. Mas não ousava sequer levantar os olhos. Era a atitude de quem estava profundamente golpeado por si próprio, intimidado por suas próprias contradições. Batia no peito. Bater no peito parece algo tão insignificante, não é? Eram as mulheres que à época batiam no peito. Os homens não o faziam. Aqui é a sensibilidade de Lucas, a contrição deste orante era de tal maneira profunda que não havia nenhum outro critério senão perceber-se quem era diante de Deus. E então, tem piedade de mim, meu Deus, porque sou pecador. Isto é, para aquele publicano não havia nenhuma outra possibilidade a não ser que Deus fosse bom com ele. Se fosse avaliar por seus comportamentos e virtudes ou por suas próprias
possibilidades ou suficiências, era alguém absolutamente torpedeado por seu passado. Qual é a imagem de Deus de um e de outro? O fariseu tinha Deus como alguém que lhe premiaria por suas próprias virtudes. Deus era como alguém que pagava débitos a quem fora digno de méritos. Então Deus recompensaria por quem tinha muitos esforços. Nem é preciso ser bom, nem é preciso conversão. Bastaria exercitar-se em virtudes humanas. Algo muito parecido com sadias filosofias. Quem era Deus para o outro estava contristado. Claro, era preciso que mudasse de vida. Evidente. Mas os dois precisavam de conversão. Um que parecia não precisar do amor de Deus, bastavam-lhe suas virtudes. A conversão para um qual seria? Deixar-se alcançar pela bondade de Deus. Não olhar para si, mas olhar para seu Deus. E o outro, deixar-se olhar pelo próprio Deus, porque se ele quisesse considerar seus próprios feitos, então este estaria no abismo por ter sido, sim, para os padrões da época, um grande traidor da fé e da religião que professava. Ou seja, mas qual deles percebera antes que Deus era amoroso? Aquele que se apresentara com sua pobreza. Não tinha outro direito. O primeiro, o fariseu, se apresentava como alguém que tinha direitos diante de Deus e os reivindicava. Isso não é oração, nem fé, é apenas exigência. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho do próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Ponhamos-nos agora em oração. Querido irmão, querida irmã, concentrados na palavra e deixando-nos iluminar ou deixando-nos ler pela palavra. Se na primeira parte nós a lemos, agora é a palavra que nos lê, se dá para falar assim. Vamos à oração. E para tanto, fechemos os nossos olhos, porque é necessário predispor nossa interioridade. Senão falaremos demais, ouviremos de tudo, e nossa interioridade vai se dispersar. Queira, fechando os olhos, respirar lenta e profundamente uma primeira vez. E tente sentir o ar que lhe invade as vias respiratórias e chega a inflar os seus pulmões. E que desde lá sai novamente, sai pelas vias respiratórias. E um outro ar faz o mesmo caminho. Esta vida biológica, física, que é realidade a partir da qual o próprio Deus quer se servir. Quer impregnar também nossa inteligência e nosso espírito. Aquela parte onde ninguém chega,
a não ser nós mesmos e o próprio Deus. E concentrados, respirando, tentando sentir o coração a bater, o sangue a percorrer as vias arteriais, mantendo-nos recolhidos. Passemos agora à oração de súplica. Agora sim estamos a orar. Suplicar ao Espírito Santo que ajude-nos a ler. Ele esteve com Lucas quando o evangelista escreveu. Que venha participar também da leitura, para que ele, Lucas, e nós, leitores, possamos juntos deixar-nos inebriar da força do alto. Rezemos juntos. Espírito de Deus, vem iluminar nossa interioridade, vem fazer nossa mente capaz de compreender a palavra, nossos afetos capazes de amarem a palavra e nossas disposições interiores capazes de discernir a grandeza da verdade que nos queres revelar. Faze-nos lúcidos, sensíveis e vigorosos na reação positiva à palavra do Senhor, da qual queremos nos servir para orar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos, pois, a um novo passo agora. Vamos imaginar aquelas cenas, aqueles verbos, aqueles movimentos dos personagens. E Jesus estava a contar aos discípulos, porque entre os discípulos havia quem se apresentava com ares de superioridade, até desprezando os mais fracos. Vamos imaginar o Senhor a dizer, ao falar com os discípulos e a lhes dizer, 2 homens subiram ao templo para orar. Vamos imaginar em Jerusalém um grande, enorme, gigantesco templo. No centro da cidade, para lá confluíam todas as ruas. Gente que chega, gente que sai, pessoas que vendem, feira, átrios os mais diversos. E o Senhor está a falar aos discípulos em algum lugar daquela praça e a dizer de 2 que subiram ao templo. Um fariseu, bem vestido, elegante, refinado, olhar altivo, até com superioridade, entrou no templo aquele e se põe a orar. Vamos tentar vê-lo, convidando o próprio Deus a admirá-lo. Eu te dou graças porque eu cumpro os deveres, as responsabilidades, as regras. Vê, Senhor Deus, quanto eu sou observante. Vamos tentar imaginar, não muito longe de lá, um outro. Aí é publicano, bem vestido, eles dispunham de recursos, mas envergonhado. Talvez sentindo-se desprezado, porque quando ele chegou, muitos se afastaram. Era assim lá. Um pecador não podia se aproximar dos outros porque os contaminaria.
Onde ele estava, os outros saíram. Talvez machucado até pelo preconceito, pela rejeição. Cabeça baixa e dizendo: Senhor, tem piedade de mim, pecador. Lá está ele. O primeiro orava em voz alta, quem sabe até com algum canto. Convidou alguém que tocasse alguma canção para que ele pudesse exaltar-se nos seus méritos, muito religioso que era. E outro, a cabeça rebaixada, recolhido, envergonhado. Sua oração é apenas uma frase. Vamos tentar vê-lo e ouvi-lo pronunciar: Senhor, tem piedade de mim, pois sou pecador. Nesta frase há uma bela história de erros e infidelidades. Ele não está em paz. O outro ainda não terminou de falar porque está a pronunciar seus méritos e faz um louvor, recita algum estribilho, atrai os olhares, inclusive, porque é seus méritos, pede que Deus o recompense, porque Deus está em débito com ele, afinal, tantos méritos, alguns sinais de recompensa já deveria ter reconhecido, assim pensa ele. E agora, vamos lá. O que há em mim que me faz semelhante ao primeiro, ao fariseu? Aquele fariseu desprezava aquele homem pecador. Talvez o Senhor Jesus está a olhar e pensando em mim como um exemplo. Ou talvez olha para mim, ele está a ensinar os discípulos, então agora eu sou um deles. O Senhor olha para mim e pergunta: o que há de farisaísmo? O que há em mim que despreza os outros? Por que desprezo? A quem desprezo? Talvez o Senhor esteja a me perguntar se isso não é dureza de coração. Aquelas autossuficiências que às vezes me fazem criticar ou difamar pessoas, falando mal. Talvez tenha errado mesmo, mas por que falo? Ajudo? Por outro lado, eu também trago comigo um pouco daquele, ou muito, daquele publicano. Falaram mal de mim, como falavam muito mal dos publicanos àquela época. Condenaram-me. Talvez não conheçam minha dor, nem minha raiva. O que eu vou falar ao Senhor? O Senhor não está a pedir minhas perfeições. Ele está a olhar para as minhas fraquezas, mas mais do que as minhas fraquezas, olha para a minha dor. Ele está esperando a minha palavra orante. Talvez Ele queira até me ensinar a rezar. E o modo como eu oro, talvez me ajude a vencer aqueles desprezos que empobrecem minha interioridade. Para quem o Senhor gostaria que eu orasse agora? Talvez Ele vai me responder: eu gostaria que você orasse por aqueles que despreza, que você despreza. O Senhor Jesus está a dizer a mim, Dom Peruso, ou a você, com o nome que tem, o lugar que está, onde está e a história que traz. Eu gostaria que você orasse por aquela ou aquelas pessoas, aquelas que lhe custa muito
prezar. Então é a hora de eu rezar por elas. O Senhor me aguarda, quer ver, quer participar da minha oração.